Vocês já ouviram um ditado assim, que nada como um dia após o outro, né? Seja o que que quer que a gente estiver passando, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, nada como um dia após o outro. Você amanhecer no dia seguinte e botar uma coisa na sua mente que você é mais forte do que o que você imagina. Então, porque existe época que a gente tá bem, tem épocas que a gente não tá. Claro, porque existem motivos por detrás do nosso humor, do nosso astral, né? Sempre existem motivos. E tá tudo bem, porque a gente não precisa estar bem o tempo inteiro, entendeu? Só que assim, dê-se o direito de não estar bem hoje, dê-se esse tempo para você. No dia seguinte, você lembra que existe um Deus que olha por você e que te ama e que quer fazer a diferença e trazer novidades de vida para você, entendeu? A gente tem o direito de estar tristes e não estar bem, mas nós não devemos nos entregar a qualquer tipo de tristeza ou de problemas que venham à nossa vida, porque problemas sempre vão existir, adversidade sempre vai existir, mas você é mais forte do que você imagina. E sacudir a poeira, né? Porque a gente sempre consegue tirar coisas boas, se você souber olhar com outros olhos, ressignificar as coisas e tirar coisas boas daquela adversidade que você está passando, entendeu? Que tudo é com a permissão de Deus, tá? Mesmo que coisas ruins, porque é através das coisas ruins que Ele vai permitir que portas se abram na sua vida, que novidade de vida chegue para você. Se não for através disso, você não vai crescer, você não vai ter uma superação de vida para merecer aquela porta que está se abrindo para você. Semanas aí que eu fiquei gripada, eu aproveitei esse tempo que eu estava cuidando de mim para cuidar também de uma coisa que é muito importante. A gente às vezes não para prestar atenção nas nossas energias, né? Eu não sei se vocês acreditam em energias, energias negativas, positivas, né? Mas tá em tudo, gente. Tá ao nosso redor, está à nossa volta, está em todos os lugares. E às vezes nós absorvemos muito energias ruins de todos os lados, né? De outras pessoas, de coisas. Às vezes não é nem nossa, muitas vezes são nossas também. Nós mesmos criamos, né, essas energias, mas a maioria não. A maioria a gente pega de fora. E eu tava sentindo assim, meu corpo muito pesado, muito cansado, uma baixa frequência. Você tá assim, quando as coisas começam a dar errado, fui começando a perceber, sabe, várias quedas na mesma semana. Eu caí, minha mãe caía. Eu falei, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. Então eu fui me conectar comigo mesmo e me conectar com o ser mais superior e que a gente deve buscar sempre, que é Deus, né? E às vezes é preciso a gente parar para se isolar um pouco, para ficar um pouco consigo mesmo, buscar um pouco mais de intimidade com Deus, orar, colocar Deus em primeiro lugar e acreditar. Porque às vezes você tá assim, você tá se sentindo cansado, pesado, o clima tá pesado, às vezes ocorrem muitas brigas, e é isso que causa, ocorre as más energias, principalmente por causa de brigas. Se você ficar pensando nisso, se você ficar focando, colocando toda a sua atenção e energia nisso, vai resolver o seu problema, vai resolver o que você tá passando. E ela, ai não, mas como é que eu não penso, Nara? Como que eu não, né, como que a gente não vai se preocupar com isso? Então, o que eu disse pra ela? Mas eu sei que é difícil a gente não pensar naquele problemão que a gente tá vivendo. Mas se fosse resolver, ótimo, adiantaria pensar. Mas se não vai resolver, então o que a gente tem que fazer? Focar na solução. Foi o que eu falei pra ela, então isso que eu queria falar aqui pra vocês. Sabe, muita gente passando por tanta coisa que eu tenho visto ultimamente, sabe, que chega nos nossos ouvidos. Ai, é problema na família, é financeiro, é marido que agride, é marido que bate, é a pessoa que tá sofrendo no casamento, sabe? Cada um tem sua vida, seus problemas, porque todos nós temos, né? Ninguém é livre de problema, diversidade da vida. Mas assim, o que eu queria falar pra vocês, é o mesmo que eu falei pra ela, pra gente tomar mais cuidado com o que a gente sente, com o que a gente pensa, porque os nossos pensamentos, eles atraem as coisas pra gente, tanto boa quanto ruim. Quando a gente passa a entender o poder que o universo ele tem sobre a nossa vida,
as leis da atração. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês acreditam, mas a gente não tem que focar no que é ruim, no que tá até o problema. Mas ficar pensando naquilo não vai adiantar, vai piorar. Então a gente foca no que? Na solução. Quantas e quantas pessoas não passam por uma decepção com amigos, com pessoas, com qualquer coisa que seja, com amores. A gente tem que tentar absorver, tirar algo bom daquilo, porque tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Vejam tudo que acontece de ruim, que está acontecendo por algum motivo, então tenta entender por que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo na minha vida. O que eu tenho que entender com isso tudo? É alguma coisa que eu tenho que aprender? Porque às vezes as coisas acontecem como repetição na nossa vida, né? E a gente fica sem entender. Poxa, mas já me aconteceu lá atrás e agora está acontecendo de novo. Então, tudo você tem que tentar entender o porquê daquilo que vem ocorrendo, que tem acontecido novamente. E você tentar tirar algo bom. O que é algo bom? Pode ser um aprendizado, pode ser uma experiência que você vai usar para alguma coisa. Porque tudo, gente, tudo de ruim que acontece com a gente tem algo bom por detrás daquilo. Porque a vida te traz coisas, nada acontece por acaso. Assim, nós temos duas opções. Ou a gente fica no papel de vítima e fica se lamentando e fica sofrendo com aquilo e não vira página e fica com aquela mágoa, com aquele rancor. Ou então a gente pega aquilo e tenta tirar algo bom daquilo, porque aquilo já aconteceu, já está na tua mão. Então, o que você vai fazer com isso agora? Você vai superar, você vai ser mais forte, você vai tentar transformar aquele problema em uma solução para a tua vida? Virar a página, né? E pensar o seguinte, opa, isso aqui, peraí, eu tô com um problema aqui na minha mão, então o que eu vou fazer? Eu vou me lamentar, eu vou ficar reclamando e ficar remoendo sobre isso? Não vai ajudar, porque só vai agravar, porque reclamar é como se a gente estivesse clamando por aquilo continuar na nossa vida, ou então para que aquilo se agravasse mais ainda, né? Porque é como se a gente estivesse pedindo para aquilo voltar à nossa vida, para que aquele problema se repita, entendeu? Porque você está clamando novamente aquilo, então você está reclamando. Então o universo inteiro, ele vai entender, ela quer mais daquilo. Então, por isso que é muito perigoso a gente ficar lamentando muito, reclamando, porque não adianta, né? Só agrava. Se adiantasse, era ótimo. Mas o que resolve mesmo é buscar o quê? É você visualizar uma solução. Você já visualizar aquilo resolvido, uma solução do problema. O que eu posso fazer? Quais são os meios que eu tenho os caminhos que eu tenho que levar para poder resolver isso aqui e ficar tudo bem. É assim que tem que ser, sabe? A gente tem que ter coragem, tem que ter força, saber que um novo amanhã vai surgir e que cada coisa vai se encaixando no lugar, que se você não manter a calma, se você não respirar, para que você tenha forças no dia seguinte para levantar, sacudir a poeira, começar do zero, ou começar de novo, ou dar continuidade a algo que está parado. A gente tem que primeiro tentar. Tá aparecendo os problemas? Beleza, pelo problema a gente sempre vai ter. Mas manter a calma e tentar resolver, né, uma coisa de cada vez, ou então também não só resolver de uma coisa de cada vez, que às vezes vem tudo de uma vez só, né? Como tem acontecido aqui comigo. Eu tô passando por umas cavernas que, para assim e penso, mas que negócio é esse, né? Mais prejuízo na parte financeira mesmo, sabe? Quero dizer assim, existem despesas que você está ciente, que você está esperando por aquilo, porque foi coisas que você fez, que foi necessário e que está dentro do teu orçamento. Mas existem coisas que vêm assim, que você não está esperando, que aquilo foi repentino e não só uma coisa, mas 1, 2, 3, 4 começa a aparecer de uma vez só. Então é aí onde você tem que parar e analisar, né? Peraí, isso daí parece que é o inimigo agindo contra a tua vida, porque quando ele não consegue te derrubar de outras formas, que ele vê que você é uma pessoa muito forte, muito otimista, uma pessoa que não se deixa bater, aí ele fica furioso. Então ele vai tentar te derrubar de que maneira? Através da vida financeira. Não pode se deixar bater, pensar no problema, ficar rodeando, né, aquela história. Você tem que pensar o quê? Na solução. E o que você pode fazer para solucionar aquilo?
quais são as ferramentas que você tem que buscar para você estar com aquilo resolvido na tua vida, entendeu? Então a gente tem que manter a fé no novo amanhã, manter a fé que Deus, ele nos protege. Às vezes ele permite que a gente passe por turbulências, por coisas ruins ou problemas, para que a gente se aproxime mais dele, inclusive para que a gente fortaleça espiritualmente a nossa fé, porque ele quer nos ver perto, mais próximo dele, buscando a ele, uma pessoa mais de fé, e não somente acreditando que existe somente esse mundo material, entendeu? Fortalece a tua fé diante de qualquer coisa. Acredite que existe sempre um novo amanhecer. Colocar ele na frente de tudo, dos teus objetivos, da tua vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele é capaz de te dar não só uma, mas várias vitórias, porque ele nos ama e só quer o melhor para nós.